Gente, o Sharks, ele tá aí há mais de 10 anos, né? Nasceu quando? 2012. 2012. E surgiu da cabecinha de quem? Vamos lá, né? Ó, ele surgiu de um grupo de pessoas, um grupo de amigos, faculdade, que eles, primeiramente, eles vieram sob influência desse futebol americano que veio sendo apresentado na TV aberta no comecinho da Band, não sei se vocês lembram. Começou a trazer esse gostinho de futebol americano. Daí eles pegaram, depois passou-se um tempo, eles se juntaram, faculdade, e perguntaram por que a gente não pode abrir um time mesmo aqui em São Luís. E aí em 2012 eles começaram isso. Eu não sou o membro fundador, mas eu estou desde o começo. Nós temos ainda um membro fundador, isso, que é o o Renan Renan Bezerra, ele está na diretoria. E ele ainda é um membro fundador, ainda continua conosco. E aí mudou algumas coisas, mudaram Mudou. algumas Mas coisas, naquela época o treino era na praia, ali na Litoranha, ali perto do JC. Mas vem cá, não foi assim que começou no Brasil? Exatamente. O pessoal até chamava de beach futebol, né? Nos Ainda anos existe. 80. Ainda existe. Ainda tem... Ainda existe, é um Ainda campeonato. existe, É um campeonato. Foi é uma, assim no uma Rio de Janeiro, modalidade. né, que começou, né? É beach futebol que chamava, Exatamente. né? Beach futebol. Beach futebol. E, tipo, quando começou, zero equipamentos. Era muito peladeiro, muito peladeiro. Só que chegou um ponto em que tinham 30, 40 pessoas esperando pra jogar, pra bater a pelada. Caramba. Isso aqui em São Luís. Isso aqui em São Luís. Isso. 2012, 30, 40 pessoas lá do lado de fora, esperando pra sua vez pra poder bater a pelada. E assim, não tinha regra, ninguém sabia nada. O povo inventava as coisas, ia, batia, não sei o que, saía com o dedo quebrado, saía com não sei o que. Meu Deus. Mas a diversão era maravilhosa. De E lá... voltavam. Não, voltava. Com o dedo fachado. Com o como dedo se fala. fachado, mas eles estavam lá. Que diga-se de passagem, tá? Não, vários amigos nossos aí vão estar lembrando, Com certeza. Ó, que estão assistindo, vão estar lembrando dos treinos que saíam com seus dedos virados. Mas esse começo é sempre assim, né? É. Por exemplo, eu sei da história do futebol americano, que em 1905 era uma coisa meio bagunçada assim Isso. também. Vindo do rugby, pá. Tanto que o presidente à época, o Theodore Roosevelt, ele queria banir o futebol americano, porque era muito violento, era um jogo de muito contato e não tinha nada que... Protegesse. Protegesse. Então, assim, o pessoal saía machucado mesmo e tal. Aqui chegou nesse nível também de... Não. não chegou. Mas quando a gente começou a se estabelecer mais, foi através da vinda do Giovanni, que hoje é o nosso head coach. Head coach, pra quem não sabe, é o técnico principal. A gente pode falar isso mais na frente. Tem muita gente por trás da comissão técnica. São pelo menos aí umas... Eu acredito que 8 pessoas. 8 pessoas. 8, 9 pessoas. 8 a 9 pessoas. Cada posição tem que ter um técnico. É? Cada posição. Isso. E são quantas posições? Vamos lá. Primeiramente a gente define defesa e ataque, certo? Vamos partir primeiro do ataque. São dois times de um lado... Dois times Do mesmo formam uma time. equipe. Do mesmo Exatamente. time. É isso, dois times Vamos formam lá. uma equipe. É o time Já da jogou defesa... o War? War. Já? Aqueles tabuleiros. Os de guerra. tabuleiros? Ah, sim, sim, Pronto, sim. eu gosto sempre de fazer Essa analogia. Analogia. Você tem ali o ataque e a defesa. Isso, pronto. Né? Em E campo. aí, o dentro de ataque campo. você, no seu momento de atacar, e o meu momento de defender. Pronto. Entende? Entendi. Aí, Só que dentro é do o- ataque a gente tem quarterback, que é o marido da Gisele, todo mundo quer ser. Aham. É. Wide receiver é o que vai receber a bola que o quarterback vai lançar. O running back, que vai ser o cara que vai receber a bola pra correr, ou então pode receber um passe. Vai ter a linha ofensiva, que são Sabe aqueles grandalhões Isso. que Aham. ficam lá na frente? E a gente tem também, se tiver um tight end, que ele também pode ser uma linha ofensiva, mas que ele sai pra receber passe. Só no ataque a gente tem 5. Pronto. Aí a gente vai pra defesa. Defesa a gente tem linha defensiva, linebackers e defensive backers. Dos defensive backers, Já eles tem podem mais se dividir em mais 3 posições. 3 posições. Mesmo. E aí, então, nós temos 3, 5, quase entre 4 e 5, entre 3 e 5 posições aí dentro da defesa, vai variar de cada time. Então, só 5 mais 4, 9 pessoas para poder estar trabalhando individualmente cada um. Mas claro que quando começou... Nunca, zero. Ninguém nem sabia disso. Aí fazia como? Como foi esse... A gente sempre chegava, por exemplo, tinha a situação juntou, digamos que no dia de treino nós tivéssemos 30 pessoas. Então, um time para ele jogar, ele precisa de 22. Já temos 8 reservas. Então, cada um ia se colocando dentro de uma posição que achava que gostava, ou então que achava que sabia alguma coisa,
e ia jogar pelado. Aí quebrou o dedo, chama um dos outros oito. Chama um dos que tomaram. outros. Quem é que tá de carro aí pra Quebrou a levar? costela e chama Leva o outro. outro. Aí tá valendo Isso- até... E detalhe, né? É. Sem equipamento. E joga com a costela quebrada. Exatamente, e sem equipamento. Diga-se Mardoni César lá, meu esposo, que jogou com a costela quebrada aí 2 jogos. Cara, mas ele sabia que ele tava com a costela quebrada? Sabia. Não, mas era, foi Não, mas não era Pior- quebrada, era só uma fissurazinha, né? É, tava fissura, uma tava fissura. Uma fissura, uma frescura, uma fissura. Mas, Enfim, mas mas era tava muito lá. Não, acontece essas, assim, é difícil hoje um esporte de contato você não ter uma lesão. isso. Mas olha, É hoje, difícil, né? hoje as lesões acontecem com Menos frequência, 10, é quase bem menos frequência muito do que menos antes. frequência do que antes. Às vezes o atleta que chega hoje já tem uma lesão e ele nem sequer sabe que É. tem. E às vezes com... Tá só esperando ali. Isso. guardadinho. Ser forçada pra poder. Isso. Porque querendo ou não, é um esporte de explosão, muito contato, E demanda às energia vezes, do cara. E também, às vezes, o atleta ele não tem aquele hábito de fazer uma musculação, né? Pra deixar a musculatura mais firme e sustentada. Então, tudo isso aí acaba comprometendo também o rendimento desse atleta em treino. É. Que foi uma das questões que a divisão hoje do time em relação aos coaches, em relação aos treinos, tem focado bastante nessa questão dos atletas eles reforçarem isso fora dos treinos. Porque a gente treina hoje o quê? 2 vezes por semana. Já chegou até a época que a gente só treinava 1 vez por semana. Aí você vai para um campeonato desse, onde você tem que ter ali um suporte e a pessoa às vezes não aguenta, né? Então, isso aí foi uma coisa que hoje a gente buscou estruturar bastante. Isso, a diretoria trabalha muito nisso. E quando foi que veio o estalo? Rapaz, isso aqui não tá legal. Bora avançar com esse negócio de beach futebol aqui para uma coisa mais profissional. Isso. Como é que foi isso? Isso foi, até foi quando como eu tinha falado, o Giovanni Trevisan chegou, que é o nosso atual head coach, técnico principal. E ele veio com a ideia de, gente, a gente tá aqui Ele teve experiência jogando. nos Estados Ele teve Unidos experiência também. Nos Estados Unidos, jogou, fez high school lá. Quando veio, trouxe muita bagagem. E a gente não tinha ainda a estrutura suficiente para fazer o full pad, que é com esse capacete aqui e a sombreira. Então a gente partiu pro flag, que é uma modalidade sem contato, que a gente usa fita, em vez de derrubar, você tira a fitinha da cintura do seu oponente e a jogada para. Você vai ter passes e corridas, igual na outra modalidade, só que você não vai ter o contato. Esse é o Flag football. flag football. Isso. Foi quando a gente começou, a gente alçou os primeiros voos do São Luís Sharks a campeonato nível Brasil no flag football. E aí isso serve para quê? Serve para mostrar o que é o futebol americano, para dar a dinâmica para a diretoria do que é um campeonato, quais são as necessidades. Aí, nesse caso, se tiver contato físico, é falta, né? Isso, se tiver um contato direto, em que tu não tem condição de chegar e dizer, não sei se foi direto ou foi na bola. Então aí, sim, se tiver característica de que foi direto, falta. Aí funciona dessa maneira. Aí, o mas jogo tem é uma muito fitinha rápido. para arrancar? Como é que é? Isso, é como se fosse uma Tem. bandeira na cintura. Tem. É por isso o nome flag, né? Exato. Flag. Essa flag faz referência a essas fitas que a gente coloca na cintura. Inclusive, essa é a modalidade que hoje nós estamos tendo no time, que é o flag feminino. Isso. Que nós não tínhamos. O Iniciamos feminino começou quando? esse ano. Esse ano? Esse ano. Tá? E aí a gente está tentando aí alavancar e vamos conseguir, com estamos certeza. aí. Para que, quem sabe, futuramente a gente também não consiga colocar o full pad feminino. Porque Tá. existe o full pad O feminino. full pad já é quando tem esse capacete que alguém Sim. foi atropelado aqui. Sim. Exato. Isso aí são marcas de batalha. Marcas de batalha. Não tem as faixas do karatê que Isso. você não pode lavar? É? É, tem. Então, Você esse não pode capacete reparar- também não pode Não, reformar. não Pode mas a gente reformar, mas não acaba reforma não. reformando, Não reforma não, porque porque a gente- isso aí é pra poder o inimigo olhar e dizer assim, nossa, aquele capacete aí foi usado. Boa. Ele Pra olha entrar na assim, cabeça do ah, cara, pra entrar na cabeça do cara. Boa, é tipo um gladiador quando ele entra. Isso. Aí o cara já vê as marcas além assim. Exatamente. Putz, velho. Aquele Já maluco é era. doido, aquele ali é doido. Ó, a gente tá aqui com capacete. Qual é o nome disso aqui? Esse aqui é o shoulder. Shoulder. Ombro em Shoulder. inglês é ombreira também. Aham. E aí, o que mais tem de equipamento? A gente tem também o protobucal, que tá aqui no capacete, essa beleza. Pode tocar, ele já mordeu, mas tá tudo bem. Mas, Tá muito limpinho. mas na hora de botar isso aqui na boca, vai lavar, né? Vai depender dele. É dele. Enfim. Não vamos fazer Mas esse aí a tipo gente de vai ter também a comentário. chuteira e tem também as proteções na Isso coxa. aqui parece o meu... Eu também tenho uma placa de bruxismo. Pronto. Pronto, Bruxismo, isso aqui. perfeito. Tá aí. Parecidíssimo. Parece uma placa de bruxismo. À noite eu viro o bruxo. Entendeu? Cada competição tem as suas categorias. Como é que funciona?
Eu posso, então, por exemplo, a categoria Wellness, ela é uma categoria que foi criada no Brasil. Ela é bem nova, tem uns 3 anos que ela foi inserida no Mister Olímpia, né? Que ela foi inserida na NPC e virou uma categoria internacional. Mas tem da divisão feminina, por exemplo, é tudo fisiculturismo. Mas tem a biquíni, que geralmente é a mais magrinha. Tem a wellness, que é mais ou menos o meu estilo. Um bracinho um pouco mais trabalhado, uma perna mais trabalhada, um glúteo mais trabalhado. Depois da minha categoria tem uma woman's physique. Tem a figure, que geralmente é um braço maior, com a perninha um pouco São menor. aquelas mulheres que são realmente bem mais musculosas. Bem mais musculosas em mesmo. cima. Aí tem a woman's physique, que já são as maiores ainda. E tem a última, que é a bodybuilder, que ela saiu um tempinho da NPC por falta de aceitação. E agora ela foi reinserida novamente, mas também buscando não perder essa estética feminina ainda, entendeu? Então, na categoria feminina são essas: biquíni, wellness, figure, woman's physique e bodybuilder. Na sequência, é Na isso aí? sequência, Na da sequência. menorzinha pra maior. Vou falando assim. Agora eu descobri, então, o que tem mulher musculosa que eu olho, eu acho bonito, e tem outras que eu olho e eu digo assim, não, tá muito... É porque são categorias diferentes, exatamente, né? exatamente. A primeira categoria é como se fosse uma mulher bem magrinha, que é a biquíni. A segunda já é uma mulher estilo brasileira, tanto que é uma categoria brasileira, que é o wellness da Brenda. Então é uma categoria que tu vê que tem muita aceitação do público. E a gente estava conversando um pouco antes sobre como o fisiculturismo cresceu nos últimos anos. E boa parte é da introdução de novas categorias que teve principalmente no fisiculturismo masculino. Porque antes eram só aqueles caras gigantescos, aqueles caras do tamanho do outro mundo. Que beleza, eu posso ser grande, mas vocês veem que eu não sou o tamanho de um cara daquele. Porque minha categoria já é uma categoria que é mais acessível ao olho das pessoas que são fora do esporte. Qual é o nome da tua A categoria? minha categoria é a Men's Physique, é a categoria de bermuda. A proposta principal dela no início, para vocês terem noção, era um físico de surfista. E ela foi evoluindo e hoje são tipo como se fossem surfistas super musculosos. Mas tem que ter Eu estética. fiz aqui comer muito tubarão no mar. Exatamente. Quais são as outras categorias Que aí tem que masculinas? ser estético. Então, as pessoas começaram a ver essas pessoas que são mais próximas dos olhos dela, da realidade dela, e viu, eu quero ter um físico desse, eu não quero ter um físico legal, daquele é. cara que é um monstro, mas eu quero isso aqui eu acho massa, é estético, é bonito. Tu sabe a atlética de universidade? Tem atlética começando a fazer competição. Como é a Atlética? Atlética é o conjunto esportivo de um curso, entendeu? A galera do curso de direito, aí vamos formar uma atlética, aí forma tipo um clube de Legal. esporte. E aí sempre teve vôlei, teve queimada, futebol, estão começando a fazer fisiculturismo pra Nos galera. nos Que Estados legal. Unidos, desde novo, tu vê as crianças agachando, malhando pesado Porque mesmo. ele já tem uma educação de te ensinar já a treinar, a ter base, de fazer uma porque, tipo, a musculação, cara, ela é a base pra todo esporte. Pra você ser jogador de futebol, você tem que fazer Sim. musculação, natação, você tem que fazer musculação. Então, lá eles inserem... Piloto de desde- Fórmula 1 tem que fazer, pô. Tem. Você ter um porte físico serve pra tudo. Então, lá eles têm essa cultura de inserir o esporte desde base. Aprender a fazer um agachamento, aprender, né, a Mas fazer não faz mal pra alongamento. criança, não? Ah, tem. Cara, Depende da níveis, né? idade, depende da Depende. intensidade. Porque antigamente se acreditava que parava de crescer, né? Mas muito pelo Inclusive, foi por contrário. isso que eu lembro que eu olhava corpos assim, eu via as meninas da ginástica olímpica, bem musculosinha, eu achava lindo. Desde criancinha eu achava lindo, né? Aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe, ela falou, não, você não vai crescer, vai ficar baixinha e me botou na natação. Né? Mas é tipo assim, depois com o tempo, ela foi aceitando, foi vendo que era mito. Hoje, tipo assim, você não vai pegar uma criança e botar ela pra pegar um peso de 10 quilos, né? Você vai pegar uma criança e botar na academia, você vai ensinar ela a fazer um cardiozinho, fazer mobilidade com o peso do próprio corpo. Vai ter um profissional lá orientando ela, entendeu? Não tinha um meninozinho, novinho, que ele tinha um corpo todo... Travadinho, Não tem uma história era- Eu lembro, ele fazia até filmes de pequeno Tarzan, umas paradas assim. Era? É, Mas acho que aquilo ele era é mais australiano. genética única mesmo, é mais muito pessoal. Ainda tem isso, né? Sim, então, bora falar de Genética. genética aqui. Quem foi que teve o estalo? Foi tu, Brenda? Ou foi... Cara, sabe, tipo ó, assim, putz, Olha, dá pra eu competir, eu vou nessa. não, então, como assim? Quando eu conheci o Reinaldo, ambos já treinavam e tudo mais. Eu lembro que quando eu falava assim, por que você não compete? Você tem um... E eu nem entendia direito sobre fisiculturismo, mas eu achava ele tão forte. Eu falei, por que você não compete? Ele falou, não, isso aí é coisa de... Não vai dar pra mim, não. Aí, um belo dia, ele resolveu competir. Né? Ele por conta própria e eu só assistindo, né? E tal, eu pensava assim, quem sou eu pra querer competir? Mas eu sempre treinava.
E muita gente no começo perguntava, via Reinaldo competindo, por que você não compete e tudo mais? Eu falei assim, não, gente, não dá pra mim, né, e tal. Aí teve um dia, acho que foi em 2020, não foi, Xane? Alguma coisa, que ele falou assim, agora, eu lembro que eu sabia que ele, tipo, ele não falava isso pra mim porque ele tinha noção que eu ainda não tinha um físico competitivo, sabe? Aí um belo dia ele falou assim, agora a gente vai se preparar e agora você vai competir. Isso foi porque em 2020. aos olhos dos leigos que sempre viram a Brenda enorme, como tu via, por exemplo, claramente que é um físico ótimo para competição, se subir vai ganhar tudo, mas quando tu tem um olhar profissional, tu precisa enxergar as deficiências para poder trabalhar. E uma pessoa, por exemplo, como ela, que sempre teve o quadríceps muito grande, muito dominante, que era a perna dela, ela precisa de todo o restante. Era um negoção assim, Aproveita e bota umas fotos aí. umas colchonas, velho. Ela precisa ter todo o restante condizente com o quadríceps, porque é um físico que é para competição. A posterior precisa do tamanho do quadríceps, tamanho do glúteo, e ela tinha deficiências. Quando ela acabou com as deficiências, foi quando a gente iniciou a fase com o físico construído por dentro, mas com percentual de gordura alto, para a gente secar, para ela poder entrar numa competição. Mostra aqui, E ela mostra foi aqui o campeã na telão aqui, estreia. ó. O quadríceps é esse músculo aqui, né? Isso. É esse, né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Parte lateral, que tudo Cara, é o que eu acho parte da bonito. frente. Quadríceps. Eu só treinava quadríceps. E o quando eu negocinho entrei na aqui do academia. posterior. Foi esse agora, né, Brenda? Isso, é o primeiro procard aí do atleta wellness do Maranhão. Gente, na Por que essa avaliação... cor, hein, Brenda? pois é. Oi? Brendas, por que essa cor? Por que fica com rapaz, não tira... Bota lá. Por que Isso. fica com o rosto diferente do resto do corpo? Porque o corpo está pintado por uma tinta chamada Protan. Essa tinta Protan, ela é para realçar os cortes da musculatura, né? Nem para essa foto aqui não aparece tanto, mas como a luz do palco é uma luz muito forte, para vocês terem noção, a luz padrão ela é tão forte que chega a rachar a boca de tanto calor que faz no palco, de tanto que faz com a pessoa sorrindo. Então lá a tinta mais escura ela consegue mostrar melhor o físico, porque se for toda branca não aparece praticamente Assim nada. vai dar um porque reflete. contraste, né? Como se tivesse uma luz refletindo. Na hora de avaliar, eu vejo que às vezes são por uns detalhes assim que, bicho, se tu é leigo, se tu não conhece, tu não entende. faz a Pra quem mínima acompanha, tem ideia. dificuldade de conseguir perceber, mas Olha aí. Esse foi o Musical Contest, né? essa aí foi a estreia dela num campeonato Nacional. grande mesmo, que valia Tá pra muito cá. massa essa foto aí. Tipo um que a gente Meu tava Deus. comentando aqui, que são os dois que a galera mais fala hoje em dia, o Siban e o Ramon Dino, né? Que teve competição entre eles dois agora. Qual foi mesmo? Foi O Mr. 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 Olímpia. Olímpia, né? E aí o Siban ficou em primeiro, o Ramon em segundo. E a galera brasileira, clubista, ficou... Como assim o Ramon ficou em segundo? E aí depois eu fui ver uns caras analisando que foi, tipo, o que favoreceu muito pro Siban foi pose. Pose. Ele sabe posar muito bem, de uma forma que mostra bem os músculos dele. As poses também, mas o físico deles ainda assim era bem mais dominante ainda do que o do Ramon nas principais poses, mas ele veio pior do que ano passado. Então quando tu pega uma pessoa que é campeã de muitos anos e vê pela primeira vez ela regredir o físico dela e uma pessoa vindo em ascensão muito grande como é o Ramon, que ele veio numa mídia muito gigantesca em cima dele do Brasil. Então assusta muito, até a equipe da galera que tá lá fora, que os gringos estão desesperados com a gente, falando mal de brasileiro, falando mal de Ramon o tempo todo por causa disso. Tá uma guerra lá fora. Pô. Eu tô adorando acompanhar, Poses, cara. porque tem coach até pras poses, não tem? Tem. O cara vai- Quem foi que inventou esse negócio de pose? Quem foi? É pra poder avaliar, né? Não, mas de quem foi o cara, assim, o primeiro que disse assim, rapaz, eu vou fazer umas coisas Joey diferentes. Reid, o aqui. nome dele parece, se não me Joey engano, que foi um dos primeiros fisiculturistas. Ele começou a tentar comparar um shape com o outro e para conseguir comparar, tinha que comparar Fazer as nas poses mesmas e tal. poses praticamente. E aí, o que que se olha? O que que os jurados... São quantos jurados? Aí depende muito da categoria. São quantos jurados? São de 3 a 7 jurados dependendo da competição, a 11 jurados dependendo da competição. Por exemplo, na categoria da Brenda, o que que eles vão comparar um corpo com o outro? Simetria? Tudo isso. É, O volume da proporcional- categoria, percebe que é uma categoria que a mulher ela tem os membros inferiores muito maior do que os superiores. Muito mais perna, muito mais bunda do que a parte superior. Na parte de cima tem que ter definição, mas não extremo volume muscular. Condicionamento do corpo como um todo, a parte de um lado simétrico com o outro, a proporção bem equivalente, que é o que eu falei pra vocês, a parte da frente da perna com a parte de trás, com o glúteo. Cara, maravilhosa. Aí, Eu acho lindíssimo. só quer ser. Ixi, eu chego lá. Rapaz, tava pleníssima, e sou eu. Gente, parecia nem que tava com fome. A
bichinha sofre pra subir. Cara, A Brenda, ela era muito gordinha quando ela era novinha, então a genética dela pra perda de gordura é muito difícil. Então ela faz as dietas, a reta final, bem mais restritiva. Ela não passa por esse processo de comer muito pra subir, por exemplo. Então ela sobe mesmo no final, bem fraca mesmo, sem conseguir comer a quantidade de carboidrato. Vem cá, como é que é esse processo de definir isso? Ah, tua genética é boa, tua genética, tu precisa fazer isso, como um aquilo bom mais. profissional, tu percebe isso. Tu tem que ter, tudo muito dependente do treinador que você tem. E às vezes tu vê excelentes atletas com um potencial gigantesco que é desperdiçado justamente com todo o trabalho do mundo, porque não tem um bom treinador que consegue enxergar o que ele realmente precisa ter o direcionamento. Tem que ter um feeling também, né? Uhum. Tipo, é tipo um dom, quase. Mas quais são as características, assim, do dia a dia que tu observa que aquela pessoa tá fazendo? Não sei, a forma como ela treina. tem A genética velocidade que ela evolui. Ah. Tipo, e para vários quesitos diferentes. Se a pessoa ela tem capacidade de queimar gordura com facilidade, ela tem uma boa genética para isso. Se a pessoa pode ter uma boa genética para ganhar massa muscular com bastante facilidade. Eu tenho uma atleta minha que em junho ela foi campeã overall da biquíni, que é bem magrinha. E agora, já em outubro, só 4 meses depois, ela migrou para a categoria da Brenda e ela ganhou 10 quilos de palco. Então ela tem uma genética muito boa para ganho de massa muscular. Tu vai percebendo conforme tu vai trabalhando. E vez ou outra, por exemplo, você vê físicos incríveis e tu pergunta pra pessoa, tu já tomou alguma coisa? A pessoa fala, não. Quantos anos tu tem? 17 anos. Aí tá um menino gigantesco, então a olho nu tu consegue perceber. Então vamos falar a respeito desse negócio de tomar alguma coisa, então. Sim. Como é que é esse tomar alguma coisa? Porque a gente já chegou a discutir neste programa aqui, neste podcast, com alguns profissionais, médicos inclusive, a respeito desse lance de tomar ou não tomar alguma coisa, que tem às vezes um preconceito em cima de anabólicos, e que, na verdade, se usado da maneira correta e com a orientação do profissional, com o acompanhamento do profissional, não há problema nenhum, pelo menos... Os riscos, eles são amenizados. Hoje em dia, a gente tem uma diferença muito grande em relação ao período um pouco mais antigo, porque hoje a gente consegue monitorar o que a gente está fazendo, utilizar mais protetores, com mais medicamentos que existem para tu poder tentar te blindar do que tu vai fazer. Mas o grande lance é tu sempre ter acompanhamento profissional bem direcionado para saber o que você está utilizando, sempre maneirar nas dosagens do que for utilizar, passar um tempo sem utilizar também, porque no fisiculturismo, para competir em alto rendimento, como o Sebum, como o Ramon, por exemplo, é impossível você chegar lá sem o uso da parte hormonal. É muito importante falar sobre isso, que como é um esporte que está crescendo, a galera vê esse pessoal que tem acompanhamento, mas tem gente também que não possui nenhum acompanhamento que está crescendo muito na mídia também. Por exemplo, Sansulek. Sim. Aquele moleque é meio doido, né? Ali é um exemplo muito pesado, porque assim, ele ainda é uma pessoa que, querendo ou não, ele tem um poder aquisitivo, ele tem pessoas por ele. Se der alguma merda ali, pode ter certeza que ele vai ser socorrido por muita gente, porque tem muita gente no meio muito grande por ele. Mas os seguidores dele, que é justamente essa criançada aí de 14, 15 anos, que tá vendo o que ele tá fazendo, ele tendo esse resultado que ele tá tendo, não pensa duas vezes, é ídolo pra eles, né? Sansulek é um cara grandão. Eu acho que ele tem o quê? 20 anos? Ele tem uns 21 anos por aí. 21 anos, o moleque é enorme. A alimentação dele é horrível. Esquisitíssima. Ele acorda e ele vai ele tá treinar. famoso no YouTube. Ele come muito lixo? Só o que ele come. Não, presta atenção na alimentação dele. Peguei um dia de alimentação dele. Ele foi treinar de manhã, passou a manhã inteira treinando. Aí depois ele tomou uns 5 litros de achocolatado, de tarde ele comeu 2 caixas de cereal e de noite ele meteu um monte de fast food. Exatamente. A alimentação dele, e ele é enorme. Outro dia eu vi tu fazendo uma observação a respeito de uma coisa, de uma mulher que falando assim, eu não lavo o meu cabelo e tal. Aí um monte de gente que segue ela pode ter essa percepção de que não lavar o cabelo é algo, assim, porque olha o cabelo dela. Que ela é ele é um espelho, né? Para as meninas serem seguidas, exatamente isso. Então, as pessoas elas têm que tomar muito cuidado, porque aquilo que serve para Brenda não serve para Brenda, apesar de ter o mesmo nome. Cara, exatamente isso. Não Por exemplo, as meninas me cobram, Brenda, por que você não mostra a sua dieta? Até falei isso ontem. Eu falei, gente, assim, se eu tivesse num off, mostrar como é que é a minha dieta dia a dia, é super de boa, né? Comida saudável, como comida normal, de boa. Mas quando eu chego nessa fase final, pré-contest, que eu só como... A minha comida é muito restritiva. Então, eu sei que tem muitas meninas que têm a curiosidade de saber o que a Brenda come, o que ela faz.
E eu tenho esse cuidado de não mostrar o tempo inteiro, porque eu sei que vão tentar seguir, então é capaz de uma menina chegar aí, como ela... Eu, por exemplo, eu não trabalho, eu vivo pra ser atleta. Então, eu tô casa, academia, casa e tudo de boa. Então, vai uma menina que trabalha o dia inteiro em pé, faz uma restrição louca, igual eu faço, ela não vai desmaiar no trabalho dela, entendeu? Então, tipo assim, pra mim aquilo ali serve super bem, super cabe. E pra uma menina que não tem nem orientação, entendeu? Vai e começa a comer 7 claras, aí mais tarde frango sem sal, sabe? Então, não tem condição. Eu procuro ter um pouco desse cuidado. Eu mostro de vez em quando, mas não é uma regra. Eu falo, gente, isso aqui é pra mim, pra minha genética. Se postar a dieta dela, vai todo mundo querer seguir achando Cara, que vai todo mundo ficar igual a mesma anoréxico. dieta. E, cara, isso rola muito com as idols na Coreia, né? Aquelas cantoras bem fininhas, e por algum motivo, como lá eles têm essa cultura de magreza, né? As empresas, elas postam a dieta delas. Acontece que a dieta delas é tipo comer uma maçã de manhã, uma batata doce de noite. E aí as meninas tudo seguem, isso é muita falta de responsabilidade. Quadro de destruição grave aí. Aparelhados ali um com o outro, role, né, alguns xingamentos, até questão da psicologia reversa, né? Não, mas Então, do outro time. do outro time. E aí, acabou que um dos nossos atletas perdeu o controle, começou a gritar. E aí, nessa hora, eu já... E eu, detalhe, eu tava com a minha... Eu levo minha filha, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos. Tava lá. E ela tava lá, né? Aí ela só falou assim, mamãe. E aí, nessas horas, quando eu tenho que colocar mesmo, eu chamo a atenção. E eles ficam quietinhos, me respeitam muito. E quem é que faz esse jogo pesado do lado daqui? Do nosso lado, do Sharks? Quem é que faz esse jogo? Tipo, seu pulha, tu não vale nada. Tu não vale nada. Aqui, ó. Aqui. Pulha não, qual é o que tu usa? Não, Os caras lá? tu tá Se ele sendo bem soubesse o que era generoso, pulha, né? eu não- Você tá sendo bem generoso. Tu não sabe nem o que é pulha. Tu não sabe, seu merda. Tu não tem vocabulário nem suficiente pra eu te xingar, seu... Cara, mas, ó, a gente costuma fazer isso mais no treino e na pré-temporada, porque precisa. Os meninos, eles têm muita dificuldade de assimilar mesmo as coisas do modo tranquilo. Tá, do mas- modo bom dia, do modo tá tudo bem com você. Mas o que é melhor? O que é melhor? Um xingamento ou, tipo, pesquisar a vida do cara no Instagram e descobrir que ele já foi traído e dizer assim... Chegar, tu é A corno. partir de hoje, quando tu sair daqui, tu nem sabe o que tá acontecendo agora, tua namorada já tá com outro. Tu tá jogando Olha, aqui. mas A gente honestamente, faz isso, a gente assim... faz isso dentro do jogo. A gente chega, eu começo, ele bateu na tua mãe. Ele xingou a tua É, isso que eu ia mãe. dizer. Tu vai deixar ele xingar a tua mãe? Aí o caboclo já fica assim. Antigamente até dava tapa na cara de alguns meninos, mas Não, eles hoje a gente tá- começaram não pode. não aceitar muito bem. Aí a gente parou. Não. eu também não aceitaria muito bem um negócio Mas é desse. dentro do jogo, é engraçado. Não, mas dentro do jogo é tranquilo. É porque A realmente, gente não assim... pode xingar no jogo pra não desconcentrar, como a Catiane falou. Entendi. Dentro Não. do jogo a gente vem mais no... Tu tem que prestar atenção. A gente grita, tem que acabar gritando, mas o fato de tu desconcentrar ele, gritar ele, mais do que já estão gritando com ele dentro de campo, fica uma coisa meio dúbia, ele pode se perder. Então, como a gente falou, é muito contato e é muita velocidade. Então, se tu tem um momento de desligamento ali dentro, pode acontecer uma coisa muito séria. É melhor o teu cérebro estar concentrado na ação do que Exatamente. no chifre do cara. Né? Exatamente. exato. No treino eu posso falar que ele é corno já, bicho, no passado. Hoje eu sou mais calmo, hoje eu sou sereno, hoje eu sou tranquilo. A gente Não, olha ele assim, já- a gente não ele imagina. já Ainda, foi- ainda bem, ainda bem. Aí- Sabe o que é engraçado? Eu chegava... Engraçado que Dia tem de uma semana. foto minha assim, mas não tem a sua, Não, né? Ah, não encontrei. Poxa. Eu mandei particularmente essa. Ah, eu achei tá, muito bonito. vamos saber. Vamos saber. Mas no passado, cara, a gente gritava muito. E é uma coisa de mudança mesmo de chave, de mindset do pessoal. Porque alguns funcionam dessa maneira, outros não funcionam dessa maneira. Sim. Eu era desse tipo, deixa eu ver. Pode dar efeito contrário, né? Pois é, exatamente. Pode, exatamente. E afasta a pessoa do próprio esporte. A gente já sofreu, o Shark sofreu com isso durante um ano, acho que 2019, que foi quando a gente estava mudando 2018 isso. para A 2019. gente tava mudando essa chave. Gente, a gente quer gritar ou a gente quer jogar futebol americano? Isso, O 2018 que a gente pra quer 2019. fazer? Mas sem deixar a seriedade de lado. Porque, como eu tinha falado, o futebol americano vai ter um cara de 120 quilos querendo te pegar, cara. E se tu não estiver preparado pra isso, tu tem que levar a sério aquilo ali. Bicho, eu achei essa uma ameaça muito séria. Mas é uma ameaça Tu me seríssima. olhando dizendo assim, tem um cara de 120 quilos querendo te pegar. E grosso, da boca grosso, 50 de grosso. braço. Bicho, olha, essa... Eu vou me levantar deste programa.
Isso tá ficando muito sério. Kátia, e por detalhe. favor, quero conversar contigo agora. Vai Deixa lá. esse rapaz do lado aí que... Me diga pelo menos diferente. Olha, tem uma moça de uns 80 quilos querendo Sim. te pegar. Me No diga flag, isso, no flag. pelo amor de Deus. Olha, mas assim, esses 80 quilos aí no full pé de uma moça que a gente pegar, tu não vai querer, não. Mas eu tenho certeza que é melhor do que um cara de 120 quilos. Com Grosso. certeza. Grosso. Com Então, certeza. Aí... Quer colocar, Gisele? Coloca, fiquei tu tá com vontade. doidinho pra colocar. Dá um tempo aí. Daqui a pouco ele vai botar. Fica aí, Ele fica viu a aí. receita. Ele conseguiu ler meus olhos. Ele tá, desde quando eu cheguei aqui, que eu falei, eu tinha esquecido até, né? Eu trouxe o campeiro, ele falou assim, Kátia, vê aí os equipamentos de Madonna e tal, de menina, agora. Aí eu dei um jeito de buscar e acabei subindo aqui, esquecendo. Mas tá Quando ele aqui. olhou, os olhos dele ficam assim. Não, mas tem que ter. Eu achei legal pra caramba. Nossa, ela brilhou agora. Engraçado. E um dos primeiros Entendeu? exercícios que a gente- João, quando olhou aqui, ele captou. Logo. Engraçado, nos primeiros exercícios que a gente bota os calouros pra fazer, eles botavam, na verdade a gente não bota mais. Mas era pegar, botava um de frente pro outro com capacete e ficava. Pá, Tipo, pá. Pra acostumar. Aqueles Pra- bode, aqueles... Isso! Não tem aquele lance de isso. ressonância que a cabeça do cara tem que se acostumar de certa forma? Sim. Mesmo sistema. Aí ele vem É? pá, com a cabeça aqui, pá, com a cabeça aqui. Gente, mas qual é o investimento que faz com esse tanto de equipamento? E assim, de onde vem? Porque não é uma coisa comum Não, de não se é. Não. comprar, de tu ir lá no shopping, na loja de esportes e ter. E é até bom tu falar sobre isso, Bruna, porque que acontece? O futebol americano, ele é um esporte que para a sociedade é conhecido como um esporte de elite. Aham. Justamente pelo fato de que os equipamentos são caros. Para você manter a manutenção dos equipamentos, tem um custo caro. Então, assim, quando a gente resolveu transitar, né, fazer essa transição do flag para o full pad, uma das coisas que pesou bastante para a gente foi a questão de como vamos adquirir esses equipamentos. Então, assim, temos hoje atletas, um time que trabalham, mas tem suas necessidades familiares, individuais, e que nem sempre tem essa possibilidade de ir lá e comprar um helmet de 1.800, porque às vezes a gente consegue para a internet um helmet de 800, 900, mas não é Onde tão... é o capacete? Isso, é o capacete. Não é Mas tão aqui é simples o- assim. Show daqui a... Isso. E a gente tem que ver a questão do custo-benefício, tem que ver a questão da marca e tudo. Isso aqui é Qualidade, brasileiro, né? Porque inclusive. é proteção. Claro, é uma Produzido no Brasil, proteção. isso daqui, Então, assim, tem essa questão de a gente conseguir, o que são produzidos. A gente tem hoje materiais que são produzidos aqui no Brasil. Bom. Então, isso é muito tem bom. tamanho? Tipo assim, tem diferença? Tem tamanho, tem, né? Tamanho e tem, posição. Tem, Esse tem aqui, tamanho. particularmente, ele não tem escrito, mas talvez ele seja de wide receiver. É o wide receiver. Aí cada posição tem uma diferença, porque, por exemplo, se eu for para um cara de linha ofensiva, ele tem que ter mais proteção aqui na costela, então ele teria uma espuma aqui a Porque mais. ele tem que proteger a bola, Então, então isso. geralmente coloca a bola aqui na lateral. Essas proteção, né? essas Leve, posições que tem mais contato, geralmente tem que ter o shoulder mais reforçado. Esse aqui é para velocidade, então o cara tem que se preocupar muito mais com a velocidade do que com a proteção, por assim dizer.